Olá, mais uma vez passando por aqui para te ajudar com sua atividade mapa. É uma proposta bem interessante, bem no contexto da disciplina de administração de conflitos e relacionamentos. A gente sabe que hoje nós nos relacionamos com pessoas em qualquer ambiente, em qualquer contexto. E você, que escolheu ou já está trabalhando nessa profissão aí de negócios imobiliários, você precisa fechar negociações, você vai atender clientes, você vai se relacionar com os seus pares de trabalho. E como é que ficam essas relações? Como é que eu posso fazer para evitar conflitos que não são nada produtivos? E como é que eu posso fazer para administrar e tirar o melhor de conflitos que possam ser produtivos? Isso é um grande desafio e uma habilidade, uma competência que você, que escolheu atuar nessa área, que vai tratar constantemente aí com clientes, tentar fechar negócios, converter aí essas possibilidades, de venda, de locação e tantas outras eventos aí dentro desse contexto. Então você precisa ter conhecimento acerca disso. Como é que será que anda esse tipo de situação, por exemplo, nas imobiliárias? Então, a proposta dessa atividade é que você escolha uma imobiliária que você conheça ou não, enfim, e que você procure o gestor ou o dono dessa imobiliária para fazer algumas perguntas. Pode ser inclusive online essa entrevista, por conta da pandemia, cada região às vezes está tratando de uma forma determinada. Então você vai fazer uma entrevista, tá, com um gestor ou com um dono de uma imobiliária da tua escolha. E você vai fazer as seguintes perguntas para este entrevistado, que inclusive está lá as perguntas descritas na sua atividade mapa. Qual o tipo de conflito entre funcionários e os clientes que mais ocorre na organização? Então sempre tem um padrão, uma coisa mais comum, o tipo de problema, o tipo de desentendimento que é mais comum, às vezes entre o funcionário, e os clientes ou entre os funcionários. Então você vai fazer essa pergunta: qual é o tipo aí de conflito mais comum aqui neste contexto? E qual é a abordagem utilizada para resolver? Então, se instalou um conflito aqui, esse mais comum, que a pessoa vai te responder: qual é a abordagem que vocês utilizam, para resolver a situação? Aguarde, gente, as perguntas são poderosas, deixa a pessoa se expressar. A seguinte pergunta: quais são as medidas utilizadas para prevenir conflitos? Porque às vezes tem alguns conflitos que são ruinosos. Então esses realmente a gente não quer que aconteça. E daí quando a gente já sabe que tem um padrão, você pode se precaver. Então pergunte aí para o seu entrevistado, esses tipos de conflitos mais comuns, o que vocês fazem para se precaver, para já evitar esses conflitos que não ajudam em nada? E qual é a abordagem? E essas medidas funcionam com todos os colaboradores e clientes? Isso é importante. Então, a primeira pergunta você fez, na segunda você já está perguntando qual é a abordagem que se faz para evitar ou pelo menos mitigar esse tipo de conflito. E essas abordagens escolhidas que eles estão executando, está trazendo resultado? Estão sendo efetivas? Próxima pergunta. Caso os conflitos aconteçam de uma forma geral, como os envolvidos procuram administrá-los? E que daí é diferente. Então, às vezes você tem uma abordagem padrão já para prevenir, ou para administrar, mas e as outras pessoas do seu time? Como que elas têm lidado com isso? Elas estão preparadas também? Então, quando ela está envolvida, ele pode falar de um funcionário específico, de forma não precisa identificar ninguém, ou pode falar da equipe como um todo. Como é que as pessoas se comportam? Elas conseguem administrar esses conflitos que surgem? E por fim, como caracterizaria o relacionamento interpessoal dos colaboradores entre si e com os clientes? Aqui ele pode se expressar, você deixa o entrevistado ou a entrevistada falar, mas você pode até quiser colocar de 0 a 10 a relação interpessoal entre os funcionários aqui nessa imobiliária. De 0 a 10, sendo 0 os relacionamentos interpessoais péssimos e 10 ótimos. Que nota você daria? É só uma sugestão aqui para você facilitar a resposta do entrevistado ou entrevistada, tá? E deles com os clientes. É comum surgir conflito aí entre quem está atendendo, o colaborador aí,
né, tá tentando fazer a venda ou a locação e qualquer outra coisa, e clientes, é comum ter problema com o cliente? Como que é? Como você avaliaria a relação da tua equipe com os clientes de 0 a 10? Então é uma sugestão que eu estou dando aí de 0 a 10 para ficar mais fácil para a pessoa responder. Então após a pessoa responder essas perguntas, pessoal, você vai fazer uma análise, você vai ler todas essas respostas, eu quero que você leia, né? Como é que está em termos de administração de conflitos e existência de conflitos ruinosos e existência de conflitos não ruinosos, como é que está essa organização? Então, ao final, você vai analisar essas respostas, vai observar ali nas entrelinhas, né? Fazer uma análise pessoal sua mesmo. Faz de conta que você é um consultor nesse momento aí de administração de conflitos e faça uma análise referente a essa organização. E você pode, porque muitas vezes ele vai falar para você, não, a gente não tem nenhum tratamento específico, não, nunca teve nenhum treinamento aqui da nossa equipe para lidar com conflitos. Às vezes a pessoa não sabe nem avaliar como é que está a relação interpessoal do ambiente. Então, com base nas respostas, você vai agora, munido de todo o conhecimento que você já adquiriu na disciplina, nas aulas ao vivo, no livro, nas atividades, você vai olhar para a situação e você vai ser capaz de olhar para ela e falar assim, não, realmente esse conflito é ruinoso, esse daqui não podia ser melhor aproveitado. Então, você vai fazer uma análise das respostas. Então, faça uma análise geral, como é que está em termos de administração de conflitos essa organização, coloque as suas observações acerca do que você captou de informações, e inclusive dê sugestões então. Então, você vai fazer uma análise, uma anamnese lá da situação, e daí dá sugestão, como eles poderiam então lidar? Ou entre si, com o cliente, como é que poderia prevenir conflito ruinoso e como é que poderia aproveitar os conflitos que não sejam ruinosos? É isso que eu quero que você faça. E daí, para finalizar, eu quero que você disserte a sua percepção acerca da importância de se administrar conflitos dentro deste contexto imobiliário. Combinado, então? Então, é uma atividade simples, mas de muita importância, porque é uma habilidade que poucas pessoas tentam desenvolver em si. E quando a gente fala de negociação, a gente fala, né, de fechar negócios, de atender clientes, nós precisamos ter essa habilidade consciente. Então, convido você a mergulhar mesmo nessa atividade que vai te ajudar a fazer reflexões importantes acerca de um contexto real, tá? Então, aqui é uma atividade imersiva. Então, você vai para um contexto real, com informações reais, com pessoas reais e vai entender isso daí. E vocês, depois, vocês podem aí trocar figurinhas sobre as entrevistas, depois que sair a nota e tudo, vocês podem trocar figurinhas aí acerca com os teus amigos de como foi na imobiliária que você pesquisou, porque quem sabe, dependendo da quantidade de pessoas que você conseguir trocar figurinha sobre as respostas da entrevista, talvez vocês consigam até identificar que existe um conflito comum nesse contexto de negócios imobiliários. Mas isso é só uma sugestão, tá? Isso aí é uma dica que eu dando para vocês, tá? Persistiu qualquer dúvida, gente? Manda mensagem pelo estúdio lá para o seu professor mediador, ok? Aproveitem, tá? Mergulhem de cabeça nessa atividade, porque ela é maravilhosa para você analisar contexto, para você viabilizar opções de soluções, né? Faça de conta que você é um consultor aí nessa imobiliária, ok? Beijo, até a próxima. Tchau, tchau.